Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao nosso Heart of Worship. E essa semana nós iremos explorar um pouco mais sobre o tabernáculo, né? No último podcast nós falamos sobre o tabernáculo de Moisés, mas essa vez nós vamos avançar para o tabernáculo de Davi. E eu confesso que esse assunto em particular tem me mexido muito quando eu estudei a palavra sobre o tabernáculo de Davi, enquanto eu buscava entender a diferença, entender aquilo que Deus ordenou sobre a sua adoração. Mexeu muito comigo e é uma coisa que eu estou num período muito intenso de busca de Deus neste momento. Graças a Deus, Deus tem me encontrado de maneiras tão fortes. Essa semana eu tenho me realmente rendido na presença dele tantas vezes que eu começo a entender o porquê atrás da vida. E Davi tinha um coração para adoração tão lindo, e nós sabemos, né, sobre ele, os salmos que ele escreveu, sobre a forma que ele dançava com toda a sua força. Mas hoje nós vamos entender um pouco mais exatamente a revelação que ele tinha sobre a adoração e a profundeza que ele tinha. Mas vamos abrir em Salmos 27:4, que fala o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. O desejo maior do Davi era estar na presença, era estar rodeado pela presença de Deus, era estar em adoração, era estar completamente cercada pela presença de Deus. E é tão lindo esse desejo, é nítido através da vida dele. Quando ele era pastor de ovelhas, ele louvava, né, com seus instrumentos. Quando ele se tornou rei, ele louvava. Tem várias contadas na Bíblia sobre quando ele voltasse da batalha, ele levou os homens numa cantada de adoração a Deus. Então, ele tinha a adoração como centro para ele. E Deus agradou tanto com esse coração dele que ele começou a investir cada vez mais nele. Então, se nós vamos ler em 1 Crônicas 13, versículos 2 e 3. Eu acho que isso é muito interessante, entre a diferença entre Davi e Saul. Fala assim: Davi diz a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se está à vontade do Senhor nosso Deus, enviamos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado do Saul. Ele é uma declaração muito forte, né? Que durante o tempo de Saul, eles não importavam com a presença de Deus, né? E, inclusive, neste momento, quando ele está falando isso, a arca da presença, a arca da aliança, está descartada no mato, está num lugar que não era protegida, não era um lugar de elevação e honra. Por quê? O Saul, quando ele foi posicionado como rei, foi a escolha de homens. Pela visão dos homens, ele ia ser um bom rei. Ele vem de família rica, ele era bom em luta, ele era alto, ele era muito bonito, né? Ele tinha esses feitios de um que eles consideravam um rei bom, né? Mas porque foi a escolha de homens e não a escolha com o coração para Deus, o que ele fez? Ele achava que ele poderia fazer tudo na sua própria força. E por isso ele abandonou o Deus, né? Tem relato quando ele tentou oferecer sacrifício a Deus da maneira dele, porque ele quis despachar a presença de Deus, ganhando o que ele precisava e usando, né? Como se fosse uma compra de favor, né? Mas Deus não é assim. Deus quer relacionamento, Deus almeja para relacionamento com seus filhos. Mas Davi entendeu isso. E a diferença no reinado é que a primeira coisa que Davi faz no seu reinado, quando ele é colocado como rei, é: vamos buscar a arca da presença, vamos trazer a presença do Senhor de volta para a nossa comunidade. Porque você lembra na época do tabernáculo de Moisés, quando eles eram um povo ambulante, né, que andava pelos terrenos para chegar à terra prometida, a tenda da Arca da Aliança era no centro da comunidade.
todas as outras tribos estavam ao redor da tenda, né? Foi mesmo central. E o Davi quis esse tipo de foco, cultura de adoração ser o centro da nação, centro da comunidade. Então, o que ele fez? Ele criou uma cultura sobre o governo, sobre todas as decisões que está aí mesmo do tempo de adoração. E ele trouxe a arca para Jerusalém. Mas quando ele trouxe para Jerusalém, ele não colocou o tabernáculo de Moisés. O que ele fez? Ele montou uma tenda onde que pessoas tinham acesso direto à glória de Deus. Lembrando que no tabernáculo de Moisés, ele é atrás de um véu no Santo dos Santos e um sacerdote poderia entrar uma vez por ano somente, né? Até quando Davi trouxe o arca para Jerusalém, alguém tocou na arca e morreu na hora, porque eles não estavam respeitando aquilo que Deus tinha falado para eles. Eles não tinham temor ao Senhor. Mas o Davi tinha tanto temor ao Senhor que ele quis rodear a arca 24 horas por 7 com adoração. Então, para você entender a revolução que foi isso, antes eles tinham adoração 3 vezes por dia. Antes eles não tinham música, tinha sacrifício só de animal. Eles tinham restrições muito limitadas, quem tinha acesso à presença. Mas quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, foi a primeira vez que eu ouvia instrumentos estabelecidos na adoração como parte da adoração. Foi a primeira vez que tinha adoração 24/7. Foi a primeira vez que pessoas tinham acesso à presença de Deus. Foi a primeira vez que não era num púlpito, num palco. Foi no meio, foi mesmo no centro da tenda, né? E o povo estava ao redor da Arca da Aliança, para que eles todos pudessem apreciar. Então, Davi trouxe muitas novidades para estabelecer uma nova ordem de adoração. Mas isso não vem dele, vem mesmo de Deus. Deixa eu abrir para vocês. Em 2 Crônicos, a partir de capítulo 29, versículo 25. E fala assim: o rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi de Gade, vidente do rei, do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Então, a ordem da adoração foi ordenada por Deus através do coração tão queimante do Davi para adoração. A gente vê, por exemplo, Davi quis construir um templo para o Senhor, né? O sonho dele foi essa. Onde que tá aqui, ó? Em Salmo 132 fala assim: Senhor, lembra-te a Davi das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sonho, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Já. Vamos para a habitação ao Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. E ele sabia que a importância da arca era tão importante que ele quis construir um templo, ele quis construir um lugar fixo de adoração, porque ele almejava tanto para a presença de Deus, né? Então nós vemos no Davi, ele tinha esse coração, essa entrega, e Deus honrou isso muito na vida dele. Deus honrou nos 33 anos que havia essa tenda, esse tabernáculo de Davi, que pessoas tinham acesso à presença santa a tempo todo. Ninguém morreu de estar naquela presença, porque Davi sabia, enquanto havia um ambiente de adoração contínua, a presença era agradada e não precisávamos preocupar. E isso me deixa pensar quantas vezes a igreja, hoje em dia, eu falei igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, neste momento, espalhada para o mundo inteiro, em quantas vezes nós, como igreja, temos visto a adoração como simplesmente um aquecimento para a palavra de Deus. Mas o Davi tinha um coração diferente. Ele entendeu que a adoração era muito mais além de isso. A adoração é uma entrega total para a presença de Deus. Um lugar onde que nós podemos atrair a presença de Deus, onde podemos ter os céus abertos, como Jacó, que viu os anjos subindo e descendo sobre a vida dele.
Ele tinha uma janela do céu sobre a vida dele, porque através do tempo que ele metia dentro da presença, o reinado dele era tão sucedida que ele conseguiu conceder ao seu filho uma época de paz. O filho dele não viu guerra, o filho dele não viu tempo de desconcordância, de dificuldades. Por quê? Porque o pai tinha buscado de tanta maneira, tal maneira, que ele tinha providenciado tudo para seu filho, porque busquei primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é bíblico, isso é palavra. E quando nós entendemos isso, nós entendemos, né, que a adoração não pode ser simplesmente um momento só para aquecer, para você conectar. Não, a adoração tem que ser algo que queima no seu coração. Você tem que desejar, almejar para mais da presença de Deus. Você tem que contemplar a sua beleza, você tem que contemplar a riqueza de quem Ele é. Né? Eu estava ouvindo uma pregação hoje e falou a diferença entre louvor e adoração, né? Existe momentos de alegria onde que nós celebramos e agradecemos para aquilo que Deus fez, mas a adoração verdadeira é adorar aquilo que Ele é conectar com Ele por causa de quem Ele é. Você já reparou, pensou, parou o seu dia para realmente refletir? Cara, eu vou ler para vocês em Apocalipse 4. Vamos ler sobre a sala de trono. Porque hoje eu estava lendo essa passagem e me deu vontade de chorar. Quando eu percebo a grandeza de Deus, o temor de Deus que eu preciso ter na minha vida, como eu preciso colocar, elevar Ele mais ainda, como eu preciso adorá-lo mais ainda. Então vamos lá. Capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Essa porta está aberta sobre sua vida, viu? A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor de qual estavam os outros 24 tronos, e assentadas neles havia 24 anciões, e ele estava vestido de branco, e na cabeça tinha coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dela estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como um homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repete sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam seus coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Isso me relembra em Salmos. Essa semana eu estou lendo Salmos no meu tempo devocional. Em Salmos, cadê? Eu vou achar para vocês, porque isso é muito, muito bonito. Quando a gente percebe isso. Cadê? Em Salmos ele fala sobre o qual grande que é Deus e o que Deus preparou para nós. Vou achar esse salmo para vocês. Aqui em Salmo 8. Salmo 8. Está escrito assim. Salmo 8, versículo 2. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa dos seus adversos, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo aos teus céus, obra dos teus dedos.
Desculpa lá, mas você já pensou, parou, pensou. O Deus Todo-Poderoso que criou tudo o universo, que criou as estrelas, que criou o sol, que criou o ambiente que os cientistas falam de um milímetro de esquerda ou direita, nós não existimos. É tão perfeito o mundo, a criação do mundo, o planeamento, o design do mundo, o nosso corpo que funciona com cada coisa, detalhes minúsculos, sem, sabe, as coisas tão pequenas que tudo funciona em conjunto por causa desse Deus. E ele fez com o dedo, um dedo. As coisas são tão grandes, mas para Deus é tão pequeno. E quando nós percebemos o Deus que nós servimos, quando nós percebemos a Todo-Poderoso que nós servimos, nós não conseguimos resistir além de adorar Ele. Glória, glória, glória ao santo nome de Jesus. Nós queremos adorá-lo, nós queremos trazer glória para o nome dEle através da nossa adoração. E Davi, ele entendeu isso. Ele entendeu, ele falou, ó, eu vou louvar meu Deus com todo o meu ser. E Davi fez erros, fez muito besteira, fez coisas que ele sabia que estava errado, mas mesmo assim, ele falou, isso não importa, porque não é sobre mim. Adoração não é sobre mim, é sobre ele. Adoração não é sobre mim, é sobre ele. E quando nós entendemos isso, nós mudamos nossa perspectiva. Davi estabeleceu nesse tabernáculo dele 24 chefes de família, parecidos 24 anciões que estão aos tronos, ao redor do trono, na sala de trono do céu. Ele entendeu essa visão antes mesmo que foi revelado para nós. Lá atrás ele entendeu e ele tinha esses 24 que era na frente de 4.000 pessoas pago full time para adorar na casa do Senhor. 4.000 pessoas full time. Eles fazem uma estimativa que se isso era no dinheiro de hoje em dia, dos 33 anos, era mais de que 100 bilhões que precisa pagar. Porque Davi entendeu a importância de não deixar o fogo apagar na casa do Senhor. O Davi entendeu o valor que é ter adoração contínua. E eu fico assim, almejando que vai abrir uma sala de oração 24/7 aqui em Lisboa. Eu oro para isso, porque quando nós olhamos os lugares que tem, aí o fruto que dá, porque as pessoas desejam, buscam adorar a Deus, além de buscar respostas nele, mas busca a face dele. E eu penso sobre isso, né? Sobre o fato que eles contemplavam o rosto de Deus o tempo todo. E esse contemplar levou Davi a ter uma atitude diferente no reinado dele. Quando vem os amigos para falar para ele fugir de Saul, quando vem os amigos para duvidar se ele deveria reinar de uma maneira ou outra, ele fala, não, mas meu Deus está no trono. Eu leio isso nos Salmos hoje. Meu Deus está no trono. Vamos lá? Vamos ler para vocês verem. Foi em Salmos 11. Os amigos, em verso 1, estavam falando, fuge com pássaro para sua montanha, mas versículo 4, ele fala assim, o Senhor está no seu santuário, seu templo santo, e o Senhor está no seu trono. Ele observa todos que estão na terra, e seus olhos examinam eles. E ele fala aqui, não importa o que está acontecendo ao meu redor, meu Deus ainda está estabelecido como o Rei dos Reis, aquele que reina sobre tudo. Eu não vou sair daqui, não vou sair do meu posicionamento, porque eu sei o Deus que eu servo. Eu conheço o Deus que eu servo. E eu vou continuar adorando Ele. E eu falo para essas coisas com tanta paixão, porque é uma coisa que eu preciso aplicar mais na minha vida. A igreja precisa aplicar mais. Nós, como igreja, precisamos levantar mais. Quando você veja a igreja do Novo Testamento, em Atos, ele se reunia todo dia para orar, para buscar, para adorar. Ai, quer dizer que eu tenho que ir na igreja todo dia para cultos e para... Não, nós temos que unir para adorar. Nós temos que unir para se jogar, posto no pó, diante de Deus, reconhecer quem Ele é. Reconhecer quem Ele é. Na sexta-feira eu estava na escala para dançar.
Enquanto nos adoramos, eu tinha um momento tão precioso com Deus. Eu falei, Deus, eu estou cantando, dançando, louvando o seu nome, para quem você é. Mas agora eu quero entender mais, me revela mais quem você é. E ele revela mais um tiquinho. E eu não aguento. Tem que ir para o chão, tem que reconhecer quem ele é. Eu não consigo reverenciar mais. Em Coreia, eles têm esse hábito de quando você respeita alguém, você ama alguém, você reverencia, né? Você se dobra diante dessa pessoa. E o mais baixo que você dobra, o mais honra que você dá a outra pessoa. Você tem se dobrado diante de Deus? Você tem se jogado no chão diante dele e fala, Deus, você é tudo para mim. Eu não mereci nada, eu sou nada, mas mesmo assim o Senhor me ama. O Senhor criou cada cabelo na minha cabeça, cada célula no meu corpo. O Senhor criou minha personalidade, criou cada parte da minha vida. O Senhor é aquele que era, que há e que há de vir. Quem sou eu para ficar de pé, banalizando a adoração, me distraindo com as coisas que não é de você? Você tem dado o seu melhor para Ele? Ou só no domingo? Você sabe por que a maioria das pessoas só adoram no domingo? Porque é um império humano decidiu que iremos ter um dia de descanso no domingo. E esse domingo seria o dia que a gente ia para a igreja. Mas a ordem estabelecida por Deus é 24 horas por 7 iremos ter uma cultura de adoração. E nossa adoração será o centro da nossa comunidade, o centro das nossas nações, o centro das nossas decisões. Como tem sido a sua vida de adoração? Como tem sido a sua entrega para Ele? Eu fiz algumas perguntas aqui, eu até notei. Como igreja, porque nós temos perdido a maravilha da presença? Porque nós vemos a adoração como aquecimento para a palavra? E porque nós permitimos que as outras coisas roubem nossa adoração, nossa atenção e nosso foco? Quem realmente é seu Senhor? Porque quando você tem Jesus como seu Senhor, verdadeiramente, as outras coisas perdem gosto. Não tem a mesma qualidade. Imagina um chocolate. Meu chocolate preferido é Dairy Milk. E quando eu como os outros chocolates, são bons. Mas se eu tiver a opção, eu sempre vou escolher Dairy Milk. Porque depois que provar aquilo, os outros são inferiores. Os outros são inferiores. E eu sinto esse desafio hoje para pedir você orar. A Deus, quais são os amores da minha vida que tens tomado o seu lugar? Me permita que eu possa sair, tirar esses amores da minha vida e seguir somente a Ti, Senhor. Me revela quem você é para que eu possa ter uma adoração tão profunda, verdadeira, não para aquilo que eu irei receber, mas que eu possa oferecer a você no meu tudo. Hoje eu vou terminar assim, eu vou orar para vocês. E eu vou orar que Deus pode revelar Ele próprio para você cada vez mais. Você pode ter um entendimento mais profundo de quem Ele é. E para que sua adoração, tal como devia, pode queimar no seu coração, é o ponto que você precisa fazer de tudo que isso seja prioridade. Amém? Então vamos orar. Pai maravilhoso Deus, lindo, lindo, lindo Pai. Queremos te adorar, queremos te adorar, queremos te honrar. Você é aquele que era, que há de vir. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do universo, aquele que criou cada parte de quem nós somos. Nos perdoa, Senhor, onde que nós deixamos, permitimos que as outras coisas tomassem o lugar, Senhor. Nós queremos colocar você de volta no centro da nossa adoração. Queremos colocar você como centro de quem nós somos. Queremos colocar você como centro das nossas prioridades. Ensina-nos, Senhor, como adorar você na melhor forma.
como adorar você, não como aquecimento, não como obrigação, não como tentar te comprar, Senhor, mas como amor apaixonado. Revela para nós cada vez mais da sua caráter, de quem você é, Senhor. Ajuda-nos a refletir você. Em nome de Jesus, nós te amamos, nós te glorificamos. E o Senhor abençoa cada um que vai ouvir esse podcast. Que eles podem se encontrar, Senhor, dentro de sua boa, perfeita e agradável vontade para suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo vocês. Desejo uma semana cheia da presença e busque Ele em primeiro lugar. Amém. Amo você.